Primeiramente, boa noite a todos os inscritos, aos nossos convidados. Essa é a terceira oficina do projeto Biomundo Acadêmico, Descomplicando o TCC. Eu sou a Jéssica, diretora de comunicação do Centro Acadêmico de Biomedicina. A gente tem o prazer hoje de contar com a equipe da CAPA, que é o Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica. A CAPA é um órgão suplementar da UFPR, que se caracteriza como um centro de formação acadêmica voltada para revisão e escrita de textos acadêmicos, contando com uma equipe formada por professores e alunos da UFPR. Além disso, a gente conta com a presença da doutoranda Isabela Giacomini, egressa da turma de 2013 do curso de Biomedicina da UFPR, além da presença da professora Débora, atualmente coordenadora do curso de Biomedicina, para tirar as nossas dúvidas e nos auxiliar em eventuais receios e medos sobre o tão temido TCC. Esperamos, então, que as presenças sejam grandiosas para a gente hoje à noite, nos acrescentem, já que elas têm muito a dividir com a gente sobre como alcançar o tão esperado 10 do TCC. E de antemão, então, eu já agradeço, em nome de todo o Centro Acadêmico, a equipe da CAPA, a Isabela, a professora Débora, por aceitarem o nosso convite de estarem aqui com a gente hoje à noite. E desejo uma ótima oficina a todos. Passo a palavra, então, aos palestrantes, que se sintam à vontade, e uma ótima oficina a todos. Vai começar pela capa? Quem... Então, eu ia começar, só que eu mandei meus slides para o Cabium, se eles puderem projetar, agradeço bastante. Tranquilo, vamos projetar, então. O Jonathan vai projetar... Isso, deu certo. Obrigada. Só colocar em apresentação daí. Eu posso pedir Perfeito. o controle? Eu vou conseguir passar os slides? Acho que sim, né? Daí eu pedi o controle aqui. Só preciso... Aí, perfeito. Então, bom, primeiramente, boa noite para todo mundo que nos assiste, que está aqui com a gente. A minha ideia inicial era tirar dúvidas, eventuais dúvidas, mas eu acabei pensando que, de repente, dividir a minha experiência do TCC com vocês seria interessante e dar algumas dicas práticas, que conversando com o pessoal do CAP, eles vão falar um pouquinho mais da parte teórica do TCC, especificamente, né, em relação à escrita. Então, eu acabei decidindo falar um pouquinho mais dos outros aspectos do TCC e começando com a minha experiência. Então, meu nome é Isabela, como o pessoal falou, eu sou egresso da 4ª turma de Biomedicina, entrei em 2013, me formei em abril de 2018 e defendi o TCC no final de 2017. E eu vou começar falando para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica. Então, em breves palavras, em 2013 eu entrei no curso, então era bem recente, o início do curso de Biomedicina na UFPR, fiz parte da 4ª turma. E já em 2014 eu me envolvi com iniciação científica. Eu trabalho até hoje com a professora Larissa Alvarenga, que ministra a disciplina de imunologia para vocês. Não sei se atualmente, talvez hoje seja o professor Tárcio, ou eles alternem, né? Mas eu acredito que muitos de vocês conheçam ela. Então, eu entrei na IC em 2014 com ela. Em 2015 e 2016, tive a sorte de ser contemplada aí com o último edital do Ciências Sem Fronteiras. Passei um ano fora em intercâmbio, e daí acabei fazendo o curso em 5 anos e defendi meu TCC em dezembro de 2017. Então, usei um ano inteiro só para o TCC, já tinha feito todas as matérias obrigatórias e optativas e eletivas. Daí tive, então, a oportunidade de me dedicar exclusivamente ao TCC por um ano, junto com um estágio também, que acabei fazendo no meu próprio laboratório. E em 2018 me formei, acabei entrando no doutorado, com a professora Larissa também, e defendo agora, em maio de 2022, se Deus quiser e der tudo certo, né? Nessas condições de pandemia tá um pouquinho nebuloso. Então, eu queria mostrar para vocês a cara do meu TCC. Esse foi o grandioso. Eu fiz um TCC experimental de bancada, e o tema dele era caracterização de anticorpos monoclonais. Então, a professora Larissa trabalha bastante com a produção de anticorpos monoclonais, principalmente para venenos de animais peçonhentos. Então, eu acabei trabalhando com isso. Foi extremamente enriquecedor para mim. Eu já trabalhava nessa linha há 2 anos, mas foi bastante intenso, porque eu podia me dedicar praticamente exclusivamente a isso. Então, foi uma experiência bastante gratificante
que contribuiu muito, muito para a minha trajetória científica, para a minha maturidade, né? Não só da parte teórica, mas como da parte prática também. E o dia da defesa, foi ali no início de dezembro. Essa foi a minha banca, o professor Zanata, acredito que alguns de vocês conhecem. E tinha uma convidada externa também de CC, que trabalhava com a produção de anticorpos, especialista nisso. Ela também foi convidada e compôs a minha banca. E aí, do lado de mim, a professora Larissa, que estava prestes a dar à luz. Então, foi bem dramático no final, porque a gente nem sabia se ela poderia estar na minha defesa, mas felizmente deu tudo certo. Estava nervosa, mas foi. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, dividindo a minha experiência, né? Às vezes a gente fica nervoso e é normal, né? Ninguém é de ferro. Mas se a gente faz a nossa parte, se a gente se esforça, eu acredito que sempre dá tudo certo no final. Então, eu queria falar rapidamente para vocês sobre espectros que a gente tem que considerar quando a gente fala de TCC. O pessoal vai falar agora mais do espectro técnico-científico, né? Que é desenvolver as habilidades não só da escrita, mas caso você deseje fazer um TCC experimental, da bancada, né? E também do seu racional crítico teórico-científico, que é muito, muito importante e que talvez seja a maior contribuição do TCC para a sua vida acadêmica. Mas também tem outra coisa bem importante a se considerar, que é a orientação. Então, somos nós que escolhemos o nosso orientador, e é importante a gente procurar um orientador que reflita o que a gente deseja obter com o nosso TCC, os nossos objetivos, que também nos estimule, nos instigue, que nós admiremos, e eu também acho importante que ele se dedique à orientação, porque dependendo do TCC que você vai fazer, especialmente se for um TCC de bancada e você tiver tempo, disponibilidade para isso, é bacana ter um orientador que também se dedique a você, para que essa conversa evolua e seu projeto também, por consequência. E o último espectro, mas não menos importante, é a nossa saúde. Eu falo de saúde física, saúde mental. É muito importante a gente não esquecer disso. Às vezes a gente se doa tanto, né, para os nossos objetivos acadêmicos e esquece talvez as partes mais importantes da nossa vida. E eu, durante o período que eu desenvolvi o TCC, eu estava passando por alguns problemas dentro da minha casa, e coisas que me ajudaram muito a não desabar, a conseguir realmente traçar essas metas e concluir esse objetivo foi buscar, no meu caso, a terapia. Eu sei que nem todos têm acesso a isso, mas o UFPR também oferece, por exemplo, né, terapia através do projeto Permanecendo, com o pessoal da psicologia. Enfim, e também atividades físicas, né? Não esquecer dos seus hobbies, das coisas que você gosta de fazer. Eu gosto muito de música, então era uma maneira de eu desaguar todo aquele estresse, toda aquela tensão. E eu acho que o equilíbrio entre essas três coisas é o que leva a gente, então, a atingir de maneira saudável o nosso objetivo. Porque de nada adianta você chegar lá, um TCC maravilhoso, tirar 100, mas às custas da sua saúde física e mental, né? Eu acho que tudo é muito importante, deve estar em equilíbrio e ser levado em consideração. Então, eu trouxe aqui umas perguntas importantes que surgem, até entrevistei alguns alunos perguntando o que vocês mais gostariam de saber da parte prática mesmo do TCC. E a primeira pergunta foi como não surtar. É uma boa pergunta. Eu vou estar respondendo ela mais para frente, assim, dando a minha dica para não fazer isso, mas já puxando o gancho do que eu falei, é não esquecer da sua saúde, se organizar bem, procurar um orientador com todas aquelas características que eu descrevi anteriormente, se preparar para isso, conversar com pessoas, dividir experiências, pedir ajuda é muito importante, dentre outras coisas. Outra pergunta: eu faço um TCC de revisão ou um TCC de bancada? Isso vai muito do indivíduo. Tem pessoas que elas já têm esse perfil mais voltado para a bancada, para a parte experimental, que se envolvem super cedo com a iniciação científica, que de fato faz aquela pesquisa de bancada. Se esse é teu perfil, realmente seria mais interessante fazer um TCC de bancada. Mas também tem muitas pessoas que estagiam no mesmo ano que fazem o TCC, e é um estágio, às vezes, que demanda muito. Então, tá fazendo estágio, tá fazendo a parte experimental, gera aí um estresse muito grande. Então, nesse sentido, talvez seja interessante fazer um TCC de revisão.
Se você também se identifica mais com o tema e gostaria de aprender mais sobre, o TCC de revisão é incrível. E eu acompanhei muitas amigas que defenderam TCCs de revisão, assim, que me deixaram maravilhada. Eles escolheram um tema e realmente foram a fundo. Eu não me esqueço de uma amiga minha que falou de esquizofrenia, e ela fez toda uma revisão de literatura, e no fim, na realidade, ela propôs um experimento de modelo em vivo para caracterizar a esquizofrenia. Então, ela fez uma revisão, mas com um propósito prático, que ela desenvolveu no mestrado dela. Então, foi bem bacana. Enfim, é muito pessoal, não tem resposta certa, resposta errada. É o que realmente faz com que você se sinta melhor e mais em paz com a sua escolha. Outra pergunta, mas daí no espectro dos TCCs de bancada. E se eu não tiver resultados? Né? Porque a gente tem essa ilusão que na ciência a gente vai ter nossa teoria, nossa hipótese, né? Na verdade, a gente vai trabalhar para desenvolver a nossa hipótese, provar um ponto, e que nós vamos ter um resultado que vai sair tudo bonitinho. Mas, infelizmente, não é assim que as coisas acontecem. A gente é muito surpreendido em ciência, e muitas vezes os resultados que a gente recebe não são os resultados que a gente espera. Mas tudo é resultado. Eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para as pessoas que pretendem fazer experimentação, é isso. Um resultado negativo é um resultado. E por que ele é importante? Porque ele previne que pessoas lá na frente passem pelo mesmo caminho que você e também cheguem nesse resultado negativo. Então, eu defendo muito a publicação dos resultados negativos, porque são resultados. Então, de maneira ou outra, você vai ter resultados. E não precisa se envergonhar, chegar no dia da sua defesa e você falar, bom, eu estava associando esse gene a tal fenótipo e a resposta foi que não tem associação. Beleza, não tem associação. Escreve sobre isso, uma pessoa vai pesquisar isso, vai encontrar tua monografia na internet e não vai percorrer o mesmo caminho. Então, você está respondendo uma pergunta da mesma maneira. Então, não se desmotivem com os resultados de vocês, porque tudo é resultado. O importante é que os resultados sejam reprodutíveis. Então, faz uma vez, dá uma coisa. Faz outra vez, dá a mesma coisa. E uma pessoa lá na China vai fazer o mesmo experimento, tem que dar a mesma coisa. Então, né, focar mais em reprodutibilidade e não em resultados positivos, né? Óbvio que eles são ótimos, a gente fica muito feliz quando eles vêm, mas ciência não é só isso. E, por fim, como escolher o meu orientador? Essa é uma ótima pergunta também. Eu acho importante você pesquisar e conversar com os professores que você admira, cujas linhas de pesquisa te interessam, e perguntar para ele, ó, qual é a sua linha, como que você desenvolve, falar com os alunos desse professor também, né? Alunos que já saíram do laboratório, alunos que estão no laboratório, colegas da biomedicina que talvez já fizeram um TCC com ele. Então, é toda uma pesquisa que você vai ter que fazer para tomar a sua decisão, mas quando você já faz isso em um laboratório, tem uma boa relação com o seu orientador e gosta do que você faz ali, é meio caminho andado, porque se ele estiver aberto a te orientar, você já tem um orientador, né? Por isso que desde o início do curso é importante a gente ser bem observador, e notando os professores, ao nosso entorno. Se interessou pelo professor, vai conversar com ele, porque daí você já vai tomando as suas decisões, ou pelo menos delineando aí, meio filtrando, mais antes e não deixa para a última hora, né? E aqui, pessoal, só para terminar, algumas aplicações práticas, né? Porque nada adianta eu vir aqui falar de TCC e também não dizer como que a gente pode facilitar esse processo, segundo a minha experiência, tá? Essa é a minha experiência. Talvez o que funcionou para mim não funcione para vocês, mas eu gostaria de dividir para tentar ajudar de alguma forma. Então, como eu estava falando anteriormente, não deixe para a última hora. Porque você vai se estressar, né? A pressão já é grande quando a gente faz tudo de acordo com o cronograma. Ela é muito maior quando a gente deixa tudo para a última hora, às vezes a gente tem que decidir na pressão e acaba não tomando a melhor decisão para a gente. Então, estude o seu entorno, né? Perceba os professores, perceba os alunos, converse com os veteranos, com os egressos também, se estiverem dispostos para conversar com vocês. Procurem, não tenham vergonha, né? Tem muita gente disposta a ajudar e a dividir suas experiências. E é muito enriquecedor. A gente tem experiência justamente para compartilhar com os outros, né? De nada serve a gente experienciar as coisas e guardar para nós, né? A gente tem que dividir isso. Então, na verdade, está tudo dentro do que eu já falei. Pergunte e converse com os colegas biomédicos.
E não só biomédicos, né? Tem, por exemplo, muitos colegas biólogos, colegas farmacêuticos, enfim, de biotecnologia, pessoas até que frequentam o mesmo laboratório que você, caso você faça um IC. Pergunte para mestrandos, para doutorandos, qual foi a experiência deles, o que mais funcionou, o que não funcionou, né? E agora eu vou falar sobre a minha maior dica em relação ao que funcionou para mim e o que me ajudou muito, que foi a organização, que, ao meu ver, é tudo. Não sei vocês, mas quando eu me organizo, eu me sinto muito mais calma. Eu acho que muitos hoje em dia já têm sua agenda, seu calendário, né? Tem mania de se organizar. E para mim isso traz muito alento, isso diminui a minha ansiedade. Então, como que eu fazia? Eu programava aí um experimento numa semana X, eu programava também outra semana para analisar dados, eu sempre fazia reuniões com meu orientador, isso é muito importante. Tente propor reuniões a cada quinzena para falar sobre os resultados. Não vá se atropelando, fazendo as coisas, não conversando sobre, porque às vezes a gente repete muito experimento de maneira desnecessária. A gente sentar, conversar com o orientador, delinear o experimento, é um tempo que a gente, às vezes, entre aspas, perde, que a gente poderia estar experimentando, mas na verdade é um tempo ganho para evitar erros lá na frente, né? É muito importante refletir e desenhar um experimento antes de começar, do que sair fazendo tudo batido, né? Porque às vezes você acaba realmente dando com a cabeça na parede sem precisar. Então, aqui, por exemplo, na terceira semana, 2 dias para um experimento, um dia para análise de dados, reunião. Muitos de vocês vão estar fazendo TCC e vão estar ainda fazendo matérias, né? Isso pode ser muito difícil de conciliar. Então, ter uma agenda, assim, é fundamental. Também ser bem honesto com o seu orientador em relação à sua disponibilidade, né? Porque a gente sabe que o curso é pesado, é um curso integral, é pouco tempo para muita matéria, e é difícil, assim, fazer tudo isso ao mesmo tempo, especialmente para quem está estagiando e fazendo TCC junto, e ainda fazendo matéria, né? Então, se programar é fundamental. E seguindo a programação, nem tudo vai correr de acordo com a programação, mas a gente já tem pelo menos uma guia, né, de como seguir. E isso ajuda muito a aliviar as tensões, na minha opinião. E por fim, uma mensagem que eu queria deixar: nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é hora de compreender mais para temer menos. Essa frase é da Marie Curie. Ela falou isso há mais ou menos 100 anos atrás, mas permanece verdade até o dia de hoje. E eu falo em relação ao TCC, então ele não deve ser temido, apenas compreendido. A gente está aqui para fazer isso, né, para entender o que é o TCC. E agora é a hora da gente entender mais para lá no futuro ter menos medo, porque não precisa se ter medo. Na verdade, o TCC é uma experiência muito bacana para quem realmente gosta do curso, para quem é engajado, para quem gosta de ciência, extremamente enriquecedora. E essa frase também vale muito para os dias atuais, para o que a gente está passando, né? Para a gente tentar passar a ciência adiante e falar sobre ciência com as pessoas, para que elas não tenham medo dessa pandemia e de tantas outras coisas que nos assolam no momento, mas para que elas compreendam, porque conhecimento é poder, né? Ninguém tira da gente. E com conhecimento a gente também muda o mundo. Então, acho que era isso da minha parte. Muito obrigada, pessoal, pela atenção. Estou disposta a responder qualquer pergunta e deixo aí embaixo meu e-mail, o LinkedIn também, para quem quiser entrar em contato comigo. Estou 100% disponível aí e ficaria muito feliz de poder conversar com vocês e ajudar também. Obrigada. Acho que eu não estou te escutando, Jéssica. Opa! Aí. Muito obrigada pela palestra. Acrescenta muito para a gente como acadêmico que tem esse anseio, né? Ai, meu Deus, TCC, como vou fazer? Suas dicas foram muito preciosas. Muito obrigada. Que bom, obrigada. Só lembrando aos nossos inscritos, podem mandar dúvidas pelo chat, que a gente vai meio que fazendo esse intercâmbio entre os palestrantes. A gente segue agora com os slides da capa, é isso? Vocês vão projetar? Precisam de ajuda? Como vai ser? Acho que nós mesmos vamos projetar, eu acho. Uhum. Podem ficar à vontade, então. Ok, tá exibindo, né?
Então, boa noite a todos os presentes, né? Essa fala foi muito legal e a gente vai complementar em alguns sentidos, a gente vai talvez voltar em alguns dos pontos, né? Justamente porque a gente vai tentar abordar, então, tanto aspectos mais objetivos quanto aspectos mais subjetivos, né? Mais pessoais, interpessoais também, do TCC, né? Mas várias coisas, na verdade, né, já foi falado. Bom, primeiro, só para falar rapidinho do CAPA, para caso, né, vocês não conheçam, o CAPA, o Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica, tem como objetivo ajudar a comunidade da UFPR com escrita acadêmica de maneira geral. Isso quer dizer que, em qualquer momento que vocês precisem trabalhar com escrita, ou com apresentações de trabalho, inclusive, né? O CAPA pode ajudar, não precisa ser só no momento do TCC ou só para pós-graduação, por exemplo, né? Tá com um problema para escrever um trabalho, um relatório de pesquisa, um relatório de C, vai fazer uma apresentação oral em um trabalho, a gente também pode ajudar. Mas no final dessa apresentação, a Maria vai falar um pouquinho sobre algumas formas que o CAPA pode ajudar vocês, mas eu só queria ressaltar isso, que a gente gostaria realmente de poder estar lá disponível para vocês a qualquer momento, qualquer dificuldade com a escrita. Então, não se sintam acanhados de talvez conhecer um pouquinho mais sobre como a gente trabalha, porque a gente acredita que esse processo da escrita, né, às vezes até da IC, né, pode ser às vezes um pouco tenso, a gente fica um pouco preocupado, né, de fazer uma apresentação oral, será que eu vou apresentar bem? Será que escrevi bem meu relatório, né? E a gente acredita que conversando um pouquinho mais sobre esse processo da escrita, isso possa facilitar, né? Hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho, então, do TCC, né? A gente vai começar, então, falando um pouquinho mais da parte da escrita em si, né? A gente separou 4 grandes questões que a gente acha que é importante a gente pensar um pouquinho melhor sobre, né? Refletir um pouquinho mais sobre, em relação ao TCC, né? Então, a gente vai começar falando sobre como o TCC se caracteriza em relação a outros trabalhos acadêmicos, né? Então, em relação a um relatório de C, ao projeto de pesquisa, até a dissertações e teses, né? No aspecto geral da formação acadêmica. Vamos falar rapidamente sobre o escopo, né? Então, como que a gente delimita um tema, o que é um tema de TCC, um pouco sobre a escrita, então, por onde começar, como estruturar o texto, e também um pouquinho sobre organização, né? Então, como se organizar para escrever, como encontrar tempo, disposição, motivação. Então, uma primeira pergunta é essa questão do gênero textual, o TCC como um texto, né? Como ele se encaixa, então, em relação a outros textos acadêmicos, a outros gêneros acadêmicos. É muito importante qualquer texto que vocês tenham que lidar ao longo da formação acadêmica de vocês, inclusive se vocês forem para pós-graduação, né? É sempre importante pensar qual é o objetivo do texto. Isso define muito, né? Diz muito sobre o que é um TCC, né? Então, qual é o objetivo do TCC? O que está sendo avaliado em um TCC? Isso tem tudo a ver com quem vai ler o TCC e quem vai avaliar, né? Então, se a gente pensa que o TCC é um trabalho de conclusão de curso, que vai ser lido principalmente por uma banca, o que essa banca vai estar preocupada em ver no seu TCC, né? No caso, justamente, de um trabalho de conclusão de curso, geralmente, né, a preocupação da banca principal é ver se você dominou o tipo de raciocínio disciplinar, o raciocínio científico do seu curso, né, da sua disciplina. Então, essa metáfora por vezes é utilizada, né, é como se um curso fosse, digamos, um curso de jardinagem, né? E na sua banca, então, a grande preocupação vai ser não ver apenas se você sabe utilizar as ferramentas, mas também se você escolhe a ferramenta certa, né? Se você utiliza aquela ferramenta que você escolheu da forma correta e sim, se o resultado ele está de acordo com, enfim, o que você pretendeu inicialmente, né? Então, se trata não apenas de você utilizar a ferramenta da forma correta, mas também de você mostrar por que você escolheu, né?
Então, essa é uma diferença grande do TCC em relação a, por exemplo, um relatório de IC, né? Que geralmente é mais curto, justamente porque no TCC a banca espera que você mostre que você tem conhecimento sobre as suas escolhas, né? E se espera que você tenha esse nível maior, um pouquinho mais aprofundado, de reflexão, de aprofundamento teórico, talvez, num certo sentido, não necessariamente de fazer necessariamente uma revisão bibliográfica muito extensa, mas de que você consiga mostrar, fundamentar suas escolhas. Deixar bem claro por que você escolheu ir por um caminho e não pelo outro, né? Que você tem consciência das escolhas que você fez. Justamente porque o objetivo do TCC é avaliar esse seu domínio do discurso da sua área, né? Então, se você pensa nesse sentido, é por isso que os TCCs tendem a ser um pouquinho mais longos, né, em média, do que um relatório de C, né? Não que necessariamente ele precise ser muito longo. Não se trata justamente, voltando, né, de você mostrar que você sabe tudo. Você tem que escolher o que vai ser útil para você, né? Então, essa questão de você conseguir selecionar bem é tão importante quanto você utilizar bem o que você escolheu, né? Então, pensem sempre nisso. Quem que vai ler? Com que olhar vai ler, né? Isso tem, inclusive, a ver também com o jeito como vocês vão escrever, né? O Juliano, depois, na sequência, vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Quando a gente escreve, a gente tem que ter em mente quem que vai estar lendo a gente, para a gente conseguir antecipar certas questões, né? Parou de exibir? Não, tá normal. Que estranho que mudou para mim, desculpa. Então, continuando, né? Então, essa questão do TCC, então, tem esse escopo, né? O objetivo principal é vocês demonstrarem um certo domínio, então, do raciocínio, do discurso da área. E aí, justamente, a gente entra na questão do tema, né? Mas então, tá, eu entendi mais ou menos que eu tenho que mostrar para a banca que eu entendi mais ou menos como um trabalho se estrutura na biomedicina, certo. Mas daí, a partir disso, eu preciso, então, escolher o meu tema, elaborar meus objetivos, como eu faço isso, né? Isso é muito peculiar de cada área e vai ser uma coisa que você vai definir junto com o seu orientador ou orientadora, né? Então, isso talvez seja uma questão mais importante, né? Vocês se atentarem desde o começo para os interesses do corpo docente. Isso varia bastante de área para área, mas na área de vocês, na área da biomedicina, esse alinhamento, né, do seu interesse com o interesse do corpo docente é muito importante. Então, essa dica de estar sempre atento o que o corpo docente pesquisa, desde o começo do curso, se familiarizar com as áreas de atuação dos professores, ver qual é a área que mais te interessa, né? Desde antes, já ter esse olhar de pensar assim, puxa, eu gostaria de pesquisar tal coisa, né? Eu gostaria de fazer meu TCC sobre tal assunto. Não deixar realmente para decidir isso no 7º período, no 6º período. Já começa a refletir sobre isso antes, para se familiarizar um pouco com esses temas, para então, quando for ter que fazer o TCC, já ter uma ideia mais ou menos específica do que você gostaria de fazer, né? E aí, existe uma grande tendência, quando a gente está na graduação, de ser um pouquinho megalomaníaco, né? Então, às vezes, a gente quer fazer muito mais, dar um passo maior do que a perna, né? Se você já tem alguma experiência com IC, pode ser que seja mais fácil de você conseguir mensurar o que é um trabalho fazível e o que não é, né? Mas para quem talvez tenha menos experiência com IC ou não tenha experiência, né? Às vezes pode ser difícil definir, né? Puxa, mas o que exatamente está dentro do escopo de um TCC, né? Será que isso aqui é muito pouco? Será que isso aqui é demais? Será que isso já seria uma dissertação, né? Então, realmente, isso é uma questão difícil de a gente ter uma certa sensibilidade, né? Para conseguir sentir se esse trabalho ele vai levar mais do que um ano para fazer, né? Que, em geral, é o tempo que a gente tem, às vezes até um pouco menos, né? Então, em geral, vale a dica. Tente ser específico, né? Tenta abordar um problema pequeno, delimita ele bem.
um pequeno, mas claro que seja relevante, né? De novo, já tendo um professor, um orientador em mente, né, ele com certeza vai conseguir te ajudar bastante nisso, né, de você conseguir delimitar o tema do seu trabalho. Mas ainda assim, né, vale sempre a dica de tentar fazer esse trabalho bem delimitado num primeiro momento, né? Na própria delimitação do tema, já tenta ser bem específico, né? Como uma dica específica, é muito comum que quando a gente tem um tema escrito, um título de um trabalho, né, que a gente veja como esse tema ele relaciona várias variáveis. Então, a gente pegou aqui alguns exemplos de TCCs que foram defendidos, né, na biomedicina em anos recentes, e a gente pode ver pelos títulos como esses trabalhos eles relacionam várias variáveis. Então, por exemplo, a gente tem esse primeiro trabalho, estudo da prevalência de endocervicites bacterianas e das alterações da microbiota vaginal em gestantes. Então, a gente tem várias variáveis, né? Endocervicites bacterianas, microbiota vaginal, gestantes. Mesma coisa no de baixo, né? A gente tem um valproato de sódio, um certo conjunto de sintomas, né? Em diabetes, né? Então, vocês vejam como, quando a gente escolhe várias variáveis, a gente consegue ir afunilando, né? Então, não é um trabalho sobre tratamento de valproato de sódio sobre qualquer coisa, né? Em diabetes e olhando para como isso atua sobre um certo conjunto de sintomas específico, né? Então, esse tipo de delimitação ajuda bastante, né? Então, você começa de um tema maior e você vai escolhendo certos aspectos desse tema para você conseguir afunilar o seu trabalho e acabar terminando, talvez, com um conjunto bem específico, né? Um problema, né? Uma questão de trabalho bem específica, mas que justamente é realizável no espaço do TCC, né? E isso tem toda a relação com justamente qual vai ser o objetivo do trabalho, né? E aí a gente tem essa relação, né, de tema, problema de pesquisa e objetivo de pesquisa, que é, no final das contas, uma questão de amplitude, né? Então, o tema é a questão maior, o problema é a pergunta e o objetivo é o que você pretende fazer. Então, voltando nos exemplos, né? Se a gente pegasse, por exemplo, esse primeiro tema, né? O tema é endocervicites bacterianas e alterações da microbiota vaginal em gestantes. O problema é, qual é a prevalência das endocervicites bacterianas e das alterações, né, em gestantes? E qual é o meu objetivo nesse trabalho? Qual foi o objetivo dessa pessoa, né? Foi estimar, definir, analisar a prevalência das endocervicites, né? Então, como uma dica prática, né? O objetivo costuma ser um desses verbos, né? Então, analisar, determinar, estimar, né? E o problema é como se fosse o objetivo, mas com uma pergunta, né? Então, o meu problema e o meu objetivo, eles geralmente estão bem ligados, né? E aí a gente tem, por último, né, a questão entre os objetivos gerais e os objetivos específicos, que por vezes pode ser uma dificuldade, né? Vale a dica de que os objetivos específicos geralmente são quase como um passo a passo da sua pesquisa. Então, pensa assim, se eu pretendo fazer justamente, né, um experimento de bancada, né, eu vou ter que primeiro medir tal coisa, né, depois eu vou fazer tal coisa de acordo com tal método. Então, cada passo que você for fazer da pesquisa vai ser um objetivo específico que você vai ter. Então, por isso, não tem muito como definir quantos objetivos específicos você deve ter. Se a sua pesquisa envolver muitos detalhes, você vai ter vários objetivos específicos, né? Mas claro que, novamente, a gente tem que pensar que o TCC ele tem um espaço de tempo relativamente curto, né, para ser realizado. Então, em média, o número de objetivos específicos ele reflete esse tempo de realização. A gente deu uma olhada nos TCCs da biomedicina e a média costuma ser entre 3 e 5 objetivos específicos. Mas, de novo, isso é só uma média.
e que não deve ser tomado como uma regra, né? Mas vale a reflexão de que se você tiver muitos objetivos a mais do que isso pode ser uma dica de que ou você está sendo específico demais nos seus objetivos, ou que talvez a sua pesquisa ela seja grande demais para um TCC, né? Então, se você está elaborando objetivos específicos, pensando nisso quase como um passo a passo, e mesmo assim você acabou com 10 objetivos, vale a pena você repensar, talvez conversar com seu orientador ou sua orientadora, se talvez o seu escopo esteja grande demais, né? Pode ser uma questão, talvez, de você ter que focar nos seus primeiros 4, 5 objetivos, justamente, né, pensando que talvez seja aquilo que você consiga fazer em um TCC apenas, né? Aí, para esse próximo tópico, então, assume o Juliano, né? Isso. Peraí. Aí, eu achei que minha câmera tinha falhado aqui. Bom, então a Thais abordou essa primeira parte, né? Então, o TCC ele surge com várias dúvidas, né? Então, a dúvida com questão do tema, com a questão da escolha do orientador, que nem a Isabela já tinha comentado. E nesse processo ele pode parecer uma coisa muito gigante, muito impossível de terminar, né? E por isso que é importante a gente falar desse desenvolvimento, né? Ao longo do trabalho, como que eu posso quebrar isso em etapas, como que eu posso responder essas dúvidas e organizar bem as ideias para que seja mais fácil, né? Prosseguir com a elaboração do trabalho. Então, se você quiser passar. Então, uma das primeiras coisas que pode aparecer é como que eu divido meu TCC, né? Como que eu organizo ele em sessões. E no caso da biomedicina, tem um regulamento do TCC que, além de outros pontos, como que a banca vai avaliar, quais são temas que se encaixam com a ideia do curso, também indica que o trabalho de conclusão de curso deve seguir o manual de normalização da UFPR. Só que quando vocês forem dar uma olhada lá no manual, vocês vão ver que ele rege mais questões de formatação. Então, inclusive tem um template para vocês irem trocando pelas informações de trabalho lá pela biblioteca. Mas o manual vai falar da capa, do sumário, e daí vocês vão ver um bloco que é a seção de desenvolvimento. E o manual vai citar também que cada curso, cada área vai ter um jeito específico de trabalhar com essa seção de desenvolvimento, de dividir essas subseções. E aí que a gente traz o que é mais comum na biomedicina, por estar muito ligada à pesquisa, ao trabalho de bancada, muitas vezes, é muito comum seguir a estrutura do IMRAD, né, que é uma estrutura que tem a introdução, métodos, resultados e discussão, como um artigo, como muitas vezes um relatório de C, né? Só que daí com essa estrutura a gente também pensa, ok, mas eu preciso de todas essas etapas? Ou isso se encaixa com o meu trabalho? Por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho de revisão, pode ser que eu não tenha resultados de uma forma tão direta, tão explícita. Ou pode ser que o meu método seja muito breve, seja como eu pesquisei esses artigos na literatura. Então, esse IMRAD ele não se aplica a todos os trabalhos, e depois a gente vai mostrar alguns dados com outros TCCs que estão na biblioteca de Biomed para pensar o que é mais comum no curso, mas é uma boa ideia para vocês já pensarem nessa organização. E continuando nisso, a gente tem outras dúvidas que são mais conceituais e que também falam um pouco de como vocês mesmos entendem o trabalho de vocês. Então, por exemplo, será que eu separo resultados de discussão? Eu tenho uma sessão resultados e discussão ou as duas coisas, né? E isso implica muitas vezes assim, se eu tenho elas unidas, eu vou estar argumentando de uma forma mais fluida. Então, eu apresento um resultado, eu fiz essa técnica, observei isso e isso. Isso corrobora com a pesquisa de tal e tal pessoa, tal e tal grupo de pesquisa, e eu vou prosseguindo já com essa discussão, com as minhas conclusões. Para o leitor, para a banca, para o orientador, muitas vezes isso pode ser mais fácil de entender como que você foi criticando e entendendo e tirando conclusões daqueles resultados.
Mas existe alguns trabalhos, e às vezes a própria entendimento que vocês têm da pesquisa de vocês, que pedem aquela separação entre resultado e discussão, em que os resultados muitas vezes vão ter tabelas com muitos dados numéricos ou gráficos, que fica mais fácil apresentar isso de uma forma direta e objetiva, e depois retornar trazendo, na tabela 3 teve isso, e daí sim contrastar isso com a literatura. E vocês vão ver que essa é uma decisão que está bem na escolha do aluno, mas essas decisões de formato, elas também são mediadas pelo orientador, pela orientadora. Então, vão ter orientadores que vão ter uma preferência, né? Meus alunos costumam separar essas duas sessões, ou eu acho mais fácil de entender. Então, essa conversa, esse back and forth, assim, entre aluno e orientador é muito importante para ir, não é necessariamente corrigindo, mas tendo essas sugestões e ouvindo o feedback durante o processo de escrita, para não ter problemas lá na frente, para não ser um trabalho uma coisa diferente do que o orientador, a orientadora tinha pensado. Então, ali, a gente também tem outras escolhas, como, por exemplo, a justificativa, né? Então, a justificativa é aquela ideia de qual que é a relevância do meu trabalho, o que é inovador aqui, né, o que é importante dessa pesquisa que eu estou elaborando. E muitas vezes a justificativa, e principalmente em projetos de pesquisa, né, um projeto de mestrado, ela vem como uma seção separada, mas vocês vão ver também ali nos nossos dados dos TCCs de Biomed, que ela muitas vezes pode vir entremeada com os argumentos e com a literatura da introdução. Então, você pode apresentar já o seu nicho de pesquisa e por que ele é relevante dentro dessa apresentação do tema, né? E, por fim, os objetivos, que de forma mais comum em Biomed eles vêm com uma seção separada, né? Mas também numa estrutura bem próxima de artigo, eles podem vir lá no final da introdução, depois que foi apresentada toda a temática, e destilar aquilo, né? Então, dessa forma, esse estudo tem como objetivo e apresentar assim. Mas para ficar mais claro e mais prático, né? Thaís, se você puder passar, a gente pegou os dados de 113 trabalhos de TCC de Biomed, que são os que tem na biblioteca digital, né? E ali em vermelho são as sessões que estão presentes, né, com uma sessão única nesses trabalhos. E fica bem claro, a princípio, o que é bem conservado, o que é uma estrutura comum dos trabalhos, e por isso que a gente sugeriu aquele in red, né? Então, a introdução está na maior parte dos trabalhos, os objetivos como uma sessão separada. O cronograma não costuma aparecer, porque ele é uma coisa que muitas vezes, por ter um TCC1, ele vai vir naquele projeto, né? Então, falando como que você vai organizar seu tempo, mas não no trabalho final. Daí a gente vai ter uma revisão de literatura, métodos, resultados, a discussão é mais comum que ela venha separado, né? Vocês podem até ver ali que tem resultado e discussão juntos e é mais ou menos 1/4 dos trabalhos que fez essa escolha, né? Mas não é de nenhuma forma errada, né? Não vai contra as normas. E tem a conclusão também como uma sessão separada. Então, o que é interessante aqui? Aquela questão do resultado de discussão e de como isso implica na argumentação, na discussão do trabalho, e a escolha da justificativa, que vocês veem que é bem dividido, né? 50-50, entre colocá-la como uma sessão separada ou trazer já essa justificativa na introdução. Pode passar. Então, beleza, né? A gente tem um trabalho bem grande, né? Comparado às outras coisas que a gente faz durante a graduação. E muitas vezes a gente fica inseguro, frustrado escrevendo e fica pensando, será que eu escrevi o suficiente? Será que a minha introdução está longa o suficiente? Ou será que eu usei referências demais? Não está exagerado isso? E todas essas dúvidas, ter esse repertório de TCCs da biblioteca é super útil para ter um exemplo, sabe? Claro que às vezes o teu colega que está escrevendo TCC também talvez seja mais útil de conversar e trocar essas dúvidas, essas dificuldades. Mas, por exemplo, eu estou com a dúvida, será que eu discuti o suficiente? Sei lá, eu fiz uma discussão de 7, 8 páginas, eu dou uma olhada nos TCCs e eu vejo que é isso mesmo. Uma discussão assim está suficiente, parece que eu abordei tudo.
De novo, é importante, né, ter a opinião do orientador, às vezes de colegas de laboratório, né, outros colegas do curso, mas essas dúvidas elas podem ser tiradas com esses trabalhos e muitas vezes aliviam um pouco ou indicam um caminho, né? Ah, nossa, eu achei que estava suficiente, mas talvez eu tenha que expandir um pouco mais. Eu não sei como, talvez eu possa perguntar para minha orientadora e por aí vai, né? Então, essas dúvidas elas podem ser sanadas pelos exemplos, mas essa ideia que a gente propaga um pouco no Capa, que a escrita ela não precisa ser sozinha, ela pode ser mais colaborativa, né? É importante esse feedback das pessoas, ajuda muito a resolver essas dúvidas que aparecem. E voltando naquela ideia até que da justificativa como uma questão separada, a gente, no Capa, também acaba fazendo revisão, tradução de artigos, e uma ferramenta que a gente usa bastante para analisar as introduções e para tentar fazer sugestões para os autores, né, para ter uma argumentação mais explicada ali do trabalho, é usar esse modelo do CARS. Então, o CARS é o Create a Research Space, né, então criar um espaço de pesquisa, e ele conta com 3 movimentos argumentativos. E vocês podem usar essa estrutura de 2 formas. Vocês podem usar para analisar a introdução de vocês, ou o resumo, digamos, do TCC, né? Então, pensar se eu fiz esses 3 movimentos depois que eu escrevi, ou vocês podem usar isso para fazer uma outline, para fazer uma organização das suas ideias e ver se vocês vão estar abordando tudo o que vocês precisam quando vocês forem escrever a introdução. Então, qual que é a ideia do CARS? Um primeiro movimento dele é definir um território. Então, é explicar o que é o background, qual que é a temática maior da minha pesquisa. Então, digamos que eu esteja fazendo uma pesquisa em epigenética, de um gene ou relacionado a alguma patologia. Eu vou querer falar o que já está sendo conversado na literatura sobre isso, o que já é estabelecido, né? Quais são os artigos principais sobre isso, o que se sabe sobre essa patologia. Depois, no segundo momento, eu vou querer estabelecer um nicho ou apresentar um problema. Muitas vezes é aquilo, não existem muitos estudos sobre essa temática, ou embora esses artigos tenham abordado isso, eles não abordaram esse problema ou não utilizaram essa metodologia que pode ser útil para isso e para isso. Então, vocês vão estar com esse movimento falando já um pouco, olha, o meu trabalho é importante porque eu justamente vou estar ajudando a preencher esse gap, essa lacuna de conhecimento na literatura científica. E por fim, você vai querer ocupar esse nicho, né? Então, falar justamente como que você pode resolver esse problema ou qual é uma possível solução, uma exploração de pesquisa que pode trabalhar com esse problema da literatura. E para dar um exemplo mais claro, a gente trouxe aqui 3 trechos de introduções de TCCs de biomédia que fazem justamente esses movimentos, né? Então, aqui, por exemplo, vocês vão ver que é um trabalho sobre diabetes, depressão, ansiedade. Então, começa falando lá sobre que elas estão nessa lista de doenças, que elas têm uma prevalência alta, estão dando aquela temática, criando esse background, né? Fala de uma das complicações que é a neuropática é a dor neuropática, entra mais nessas outras comorbidades associadas, e depois ali em cinza, fala assim, né? Então, estabeleceu o território, agora eu vou colocar o nicho. Os tratamentos para a dor neuropática encontrados na clínica somente aliviam a dor, porém não previnem ou revertem a doença. Então, eu como leitor ou como um professor da banca, eu já sei do que esse trabalho vai se tratar. Eu já estou vendo o caminho que o aluno está prosseguindo nessa escrita. E a gente tem um movimento final. Dessa forma, a busca por fármacos que consigam tratar por completo é de extrema urgência. Então, é meio que aquele martelo da relevância desse estudo, né? Depois de apresentar qual que é o problema dentro dessa grande área, eu me insiro como uma resposta ou uma tentativa de solucionar esse problema, de responder essa questão. Daí, num próximo exemplo,
A gente tem um trabalho sobre prematuridade, então vai explicar o que é a prematuridade, quais são as complicações que podem vir disso, né? E fala de algumas infecções. E em cinza, né, estabelecendo o nicho, fala: o Brasil enfrenta altos índices de prematuridade, mas tem poucos estudos disponíveis quanto à prevalência dessas infecções. E chega no final e fala que essas infecções têm severas consequências, então é fundamental estudar, né, o desenvolvimento de novas estratégias de diagnóstico dessas condições. Então, de novo, essa organização do CARS ela ajuda a gente a fazer isso, porque muitas vezes é natural, né? A gente lê bastante artigos, principalmente para pesquisa TCC, então acaba entendendo como se escreve, né, nas áreas. Mas, às vezes, delimitar isso, dar nome aos bois para cada partezinha da introdução, facilita em organizar as ideias, organizar o pensamento. E, por fim, a gente trouxe um exemplo que não tem um move to, não tem aquele segundo movimento do nicho, para mostrar que, de novo, a gente está tratando de um TCC, então é um trabalho com rigor acadêmico, é um trabalho que espera que o aluno, a aluna tenha desenvolvido as habilidades que foram utilizadas ali, da metodologia, os conhecimentos que vêm com o curso, mas também não necessariamente vai ter toda essa crítica, esse pensamento teórico que se espera de alguém mais à frente, mais na pós-graduação, que está escrevendo um artigo. Então, nesse trabalho, fala sobre aquele RNA longo, dá as características, dá a associação dele com diversos tipos de câncer, tumores, e daí já traz o objetivo do estudo, como que esse estudo continua explorando esse RNA longo, né? Talvez pelo próprio fato do RNA estar associado com câncer, essa importância do trabalho, de certa forma, está implícita. Mas é legal pensar nesses termos sobre o trabalho de vocês, né? Às vezes antes do tema ser definido, ou muitas vezes depois, para estruturar as ideias e pensar que a introdução, muitas vezes também, é um exemplo de como vocês podem organizar as ideias e os resultados lá depois na discussão e na conclusão. Bom, para fechar, falar um pouco do desenvolvimento, então, ali da principal parte do trabalho, outras questões que podem aparecer, por exemplo, ok, eu estou escrevendo, eu conheço dessa área, eu estou estudando, eu estou fazendo experimentos, mas quem que eu referencio, né? Como é que eu acho esses artigos, né? Então, um início, um lugar interessante para começar são com os trabalhos, se você está ligado a um laboratório, do próprio grupo de pesquisa, da própria orientadora, de outros alunos do laboratório. O que eles referenciaram? Esses trabalhos conversam com o meu? Faz sentido eu fazer referência a eles também? Talvez quais são os principais trabalhos, artigos que definiram essa área e começar a partir daí, né? Daí você pode refinar isso. Ok, essa revista parece que publica bastante artigos dessa linha de pesquisa. Será que eles têm alguma outra coisa interessante que eu possa trazer? Então, e aquela segunda pergunta não tem um número mínimo de autores, né? O número mínimo de autores é aquele que suporta o argumento que você está apresentando, suporta a pesquisa que você está apresentando, né? Mas isso é uma sensação muitas vezes intuitiva para os orientadores, para alguém que já está mais avançado na carreira acadêmica, mas que esse feedback dos pares, dos colegas, e mesmo a comparação de novo com os trabalhos da biomedicina pode ajudar a ter um pouco mais de segurança. Eu já peguei tantas referências aqui nessa sessão de métodos ou na discussão, então parece que já está adequado. Se mais alguém falar que precisa desse ou tal trabalho, eu adiciono, mas parece que está bom. E uma dica importante é tentar, no desenvolvimento, nessa escrita, antecipar as lacunas de pesquisa, falar das limitações do trabalho e justificar isso. Porque muitas vezes aparece aquele medo, pensando principalmente na defesa, lá no final do TCC, do que a banca vai perguntar, o que o orientador vai questionar. E durante o trabalho, né, conversando com os colegas e tudo, essas dúvidas você mesmo vai se fazendo muitas vezes. Então,
parece algo negativo, tem a ver com aquilo que a Isabela comentou do resultado negativo, né? Mas falar, olha, a gente não fez essa técnica porque não estava disponível no laboratório, a gente não fez essa análise estatística, às vezes porque a gente descobriu que era a melhor análise mais para frente do trabalho, os dados já estavam analisados. Isso é legal de incluir, porque isso mostra que vocês estavam pensando de forma crítica do trabalho, nenhum trabalho é perfeito, ninguém sabe tudo enquanto está fazendo, né? É sempre um aprendizado constante, mas é legal porque isso já responde perguntas que podem vir e mostra que vocês também estavam preocupados com o andamento e com essas escolhas que vão sendo feitas ao longo da pesquisa. E, por fim, a subdivisão desse conteúdo é principalmente nos casos que não estão seguindo aquele INRAD, ou principalmente nas revisões de literatura, em que você pode escolher desenvolver pelas temáticas, você pode escolher desenvolver de uma forma cronológica, tudo vai depender do que você está abordando, se é uma metodologia, e isso também é importante eu tive uma ideia, eu organizei, eu fiz a estrutura, eu escrevi um pouco, né, sei lá, escrevi por 2, 3 semanas, vou mostrar para o meu orientador, minha orientadora, nem sempre eles vão estar disponíveis, né, mas o que será que eles acham para eu sentir segurança também, que eu possa avançar no trabalho, sabendo que o que eu já fiz até agora tá bom e já tá bem organizado, né? E, por fim, então, naquela ideia de começar o trabalho, né? Nem sempre o começo pelo começo é a melhor escolha, né? Então, por exemplo, a gente recomenda que o resumo, a conclusão do trabalho, seja deixado por último. Para alguns trabalhos isso é fácil porque você não tem todos os resultados ainda, então nem tem como você escrever uma conclusão. Mas para outros, por exemplo, o trabalho pode ter vindo de uma pesquisa de C que já está terminada ou só falta analisar alguns dados. Então pode ser que você já tenha isso. Então essa decisão de eu quero começar pela introdução, pode ser que ter um texto mais reduzido, com a organização do meu trabalho, ajude a organizar as ideias na minha própria cabeça. Ou eu quero começar pelos métodos e pelos resultados, porque é algo mais direto, mais objetivo. Talvez eu não precise pensar tanto para escrever. E às vezes ter alguma coisa no papel preenchendo tira um pouco aquela sensação de como é que eu vou preencher tudo isso, como é que eu vou escrever 40 páginas disso, né? Então, não necessariamente precisa começar lá pelo início, e é bom avaliar o que eu já tenho ou o que eu sei, estou sentindo mais confortável para começar a colocar lá no papel e pensando sempre que o que você coloca não é definitivo. Tudo pode ser revisado, pode ser editado, conversado, mas é sempre muito mais fácil trabalhar com o que já está no papel do que com as ideias soltas na cabeça, né? E agora a Maria vai continuar falando da organização e alguns outros tópicos. Boa noite, pessoal. Então, eu vou falar agora de como organizar esse processo de escrever o desenvolvimento, a introdução, o TCC como um todo. E primeiro eu vou falar dos aspectos mais objetivos disso, né? Então, os aspectos práticos, e aí depois eu vou passar para as observações sobre como cuidar da saúde mental durante esse processo que pode ser muito desafiador. Então, assim, pensando no TCC, como essa pesquisa que vai levar mais ou menos um ano entre o pré-projeto, a escrita do TCC e a apresentação da banca, é preciso ter em mente que vocês vão trabalhar com prazos. Então, primeiro vai ser entregue o pré-projeto, vai ter uma data para vocês entregarem o TCC, que vai ser combinada com o orientador, muitas vezes, ou com a orientadora antes, né? E aí a banca. A questão dos prazos, ela acaba sendo um pouco difícil, porque quando a gente começa a se organizar para o TCC, parece que as coisas estão muito longe e que a gente tem todo o tempo do mundo, assim. E, às vezes, acaba acontecendo aquela coisa
de a gente deixar algumas coisas passarem e aí, de repente, tem um monte de coisa acumulada para fazer. Então, aquilo que a Isabela falou no começo sobre a organização de um calendário é muito, muito, muito importante. Mas a gente sabe que pessoas diferentes funcionam com métodos de organização diferentes. O que a gente recomenda bastante é que se trabalhe com prazos menores dos que o que você realmente tem. Então, por exemplo, se você precisa entregar, vamos supor que você comece a fazer a pesquisa em fevereiro, assim, e aí você precisa entregar o projeto em maio ou junho. É interessante subdividir esse prazo. Então, até o primeiro mês, até março, eu quero ter pelo menos os objetivos definidos, ou pelo menos a introdução. E aí, trabalhando com essa subdivisão, construindo metas realistas, né? Então, eu quero, num dia eu quero atingir isso, numa semana eu quero atingir esse tanto, para vocês mesmos pegarem e entenderem qual é o ritmo de escrita e de produção de vocês. Eu sei que aqui na biomedicina vocês vão trabalhar muito com a parte prática, né, com os experimentos. Aqui eu estou pensando mais no processo de escrita mesmo, de tudo isso. E tem gente que, assim, que funciona muitas vezes pensando, vou fazer um pouquinho cada dia. Então, todo dia eu vou escrever um pouquinho do TCC, um parágrafo, uma página. Outras pessoas funcionam melhor quando sentam para escrever em bloco, assim. Por exemplo, fazer uma sessão de 5 horas seguidas só escrevendo TCC. Quando você trabalha com esses prazos menores e com essas submetas, você consegue sentir com qual tipo de organização você se dá melhor. Porque muitas vezes, se você é uma pessoa que, na verdade, acaba produzindo mais em blocos, se você define que você quer fazer um pouco todo dia e não consegue, isso acaba gerando uma frustração muito grande que só adiciona para o estresse. E aí rola aquela culpa de, putz, eu tinha que ter feito isso hoje, eu não fiz, e vai dar tudo errado, e eu não vou conseguir escrever o TCC, e meu Deus. Então, para que isso não aconteça, é importante, no começo, ser um pouco mais flexível para conseguir entender como que o processo de escrita funciona, como o seu processo de escrita funciona. E também, ainda nessa questão do processo de escrita, é interessante que haja o feedback do orientador ou da orientadora ao longo do trabalho, para identificar os problemas cedo. Por exemplo, você escreveu a introdução, mas você não deixou claro qual é o objetivo do trabalho. Então, o teu leitor vai estar em dúvida sobre o que o seu trabalho vai falar. É o tipo de apontamento que o orientador pode fazer no começo, que aí facilita para o trabalho ir sendo ajustado conforme as coisas vão acontecendo. Outra coisa que é importante desse feedback do orientador e da orientadora é porque a maioria dos professores que orientam são muito, muito ocupados. Então, quando a gente escreve 5 páginas, por exemplo, de uma sessão e envia para feedback, é mais fácil que haja esse retorno de uma maneira mais de prontidão do que se a gente envia 30 páginas. Que aí facilita também para a organização do orientador e da orientadora. É mais fácil sentar para ler 5 páginas bem e avaliar aquele pedaço do texto do que ler tudo de uma vez. E também, se a gente se deixa para passar para o orientador todo o trabalho de uma vez só, pode ser que não haja tempo para fazer determinados ajustes.
Então, por isso que essa organização de prazos menores e de um acompanhamento mais dividido são importantes. Thaís, você pode passar, por favor? E aí, uma coisa também que acaba impactando muito o processo de escrita são as leituras das referências e do material teórico, né? É complicado falar e recomendar, é melhor ler tudo e aí começar a escrever. Porque muitas vezes isso não funciona por uma questão de tempo, ou às vezes você chega no meio da pesquisa e vê que um dos objetivos que você tinha proposto não vai dar. Eu vou ter que fazer isso de um jeito diferente. E aí você vai acontecer uma busca por um material diferente, e aí toda aquela leitura de antes não vai ser suficiente. Então, como fazer isso de uma maneira mais rápida, né? Na hora de selecionar os artigos, muitas vezes acontece da gente pegar todos os artigos relacionados ao tema e aí ler todos eles. Só que muitas vezes acontece que a gente está na metade do artigo e já viu que aquilo não vai, que aquele artigo em específico não vai acrescentar em nada para o nosso trabalho, mas a gente se força a terminar a leitura do artigo e isso acaba consumindo muito tempo. Então, na hora de fazer a seleção dos artigos, é interessante fazer primeiro uma leitura dinâmica. O que eu quero dizer com uma leitura dinâmica? A leitura do título, do abstract, né, do resumo, e, quando possível, a leitura da conclusão. Porque aí você tem um panorama geral do artigo, e aí você já consegue avaliar se vale a pena ler aquele artigo ou se, putz, não é bem isso que eu estou procurando. E aí, após feita essa seleção, partir, então, para a leitura aprofundada dos artigos escolhidos. Né? E aí, uma vez lidos esses artigos escolhidos, é interessante que, ao longo da leitura, sejam feitos fichamentos e anotações sobre os pontos mais importantes do texto, para que, na hora da escrita do trabalho, você não precise ficar voltando e procurando aquela parte que você precisa referenciar no seu texto. Por exemplo, eu lembro que tal artigo falava isso, mas eu não lembro onde. Daí você se obriga a ler o artigo todo de novo para procurar uma parte específica. E como acaba sendo um material de leitura muito grande durante a escrita do TCC, acaba consumindo muito tempo e deixando a gente confuso e mais estressado, parece que tem ainda mais coisa para fazer. Então é interessante que, assim que foram sendo feitas as leituras, que sejam feitas anotações, resumos, ou às vezes até pegar um arquivo e copiar e colar os trechos mais interessantes do artigo para que você tenha um acesso mais rápido àquele material. E aí, num primeiro momento, quando ainda está se pensando o recorte da pesquisa, o tema, quais referências usar, é mais interessante priorizar as leituras de artigos ao invés de dissertações ou teses, que são trabalhos mais longos e que vão consumir mais tempo. Então, depois que você já tem o seu tema, o seu nicho completamente definidos, aí fica um pouco mais interessante investir em leituras mais dispendiosas, por assim dizer. Thaís, você pode passar, por favor? E aí, como que se dá esse processo de escrita propriamente dito, né? Na minha experiência pessoal, eu sofri muito com esse processo de escrita, porque eu queria que a primeira versão daquilo que eu escrevesse saísse perfeita. Então, eu queria já escrever e pronto. E não é assim que as coisas costumam acontecer. É muito mais fácil você trabalhar num texto que já existe para melhorar aquele texto do que você produzir de primeira um texto perfeito. Então,
o melhor conselho, e era uma coisa que eu precisava ficar repetindo para mim durante o meu processo de escrita de TCC, que é mais importante eu escrever, colocar alguma coisa na página, e aí revisar, editar, mudar, do que eu não escrever nada. Até porque muitas vezes quando a gente fica pensando em como escrever e fica idealizando esse texto e o que você quer colocar no texto, e não consegue colocar isso no papel do jeito que a gente quer, de novo, gera ansiedade, gera estresse. Então, é melhor escrever o texto do jeito que der naquele momento, e aí voltar, ler, editar, do que ficar pensando só num texto abstrato que nem existe. Não tem como você consertar uma coisa que nem existe, né? E como que você daí vai saber como que está indo o seu trabalho, se aquilo não está ali concreto. Outra coisa que é interessante durante o processo de escrita é a elaboração de um outline, que é basicamente o outline ele vai servir como um mapa durante a escrita de todo o trabalho. Porque é o outline ali que é basicamente um esqueleto do seu texto, né? Quase como um sumário mais avançado, assim. Que aí você vai ter as suas seções, né? Então, a introdução, os métodos, resultados. E aí você vai fazendo itens dentro dessas seções maiores, como a introdução eu preciso começar por aqui, apresentar o tema. Daí eu preciso, pensando no modelo CARS, daí eu preciso estabelecer um nicho. E aí, conforme você vai escrevendo, quando você tem uma dúvida sobre, meu Deus, eu não sei para onde que esse texto está indo, ou eu não sei em que ponto, eu não sei como continuar daqui, o outline serve como uma consulta. Então, tá, eu já fiz isso, eu ainda tenho que fazer isso, isso e isso, ou eu inverti a ordem de algumas coisas, então eu preciso mudar o outline, ou será que é interessante eu rever essa ordem que eu não segui para ver se essa mudança faz sentido. E também o outline pode servir muito como uma forma de um checklist, assim, de você ver aonde você já chegou. Por exemplo, você escreve a sua introdução e tal, e aí você consulta o outline e vê, a introdução tá aqui, eu fiz todos esses movimentos, então, tá, essa é uma parte do texto que foi. É menos uma coisa para eu me preocupar. Outra técnica que pode ajudar, né, a organizar, principalmente na hora de colocar as ideias no papel, são os mind maps. Que aí vai muito de cada um. Eu não tenho tanta desenvoltura com essa técnica, mas é interessante para você poder fazer associações sobre o que você está falando. Então, você coloca o seu tema ali, escreve o seu tema ali e vai puxando balões sobre as suas variáveis e o que precisa ser dito sobre cada variável, e tudo isso vai fazendo com que você tenha uma visão mais ampla e organizada do conteúdo do seu trabalho. E pensando também em otimizar esse processo de escrita, é importante, junto com aquele negócio de fichar os textos e fazer resumo e tal, que é ter um arquivo separado em que você já organize as suas referências ao longo do trabalho, porque provavelmente vão ser muitas. E aí, se você deixa para juntar todas essas referências no final, acaba ficando uma bagunça. Então, existem essas ferramentas, o Mendeley, o Zotero, ou mesmo o Google Scholar, que ajudam na hora de organizar essas referências e produzir, tipo, um banco das suas referências, que daí, na hora de
colocá-las no trabalho e citá-las, fica mais fácil. Thaís, você pode passar, por favor? E aí, então, a questão da saúde mental. Eu acho que a coisa mais importante durante o processo da produção do TCC é a paciência consigo mesmo. Não sejam muito duros com vocês. Não fiquem tão engessados naquele primeiro planejamento, porque a Isabela mesmo disse isso. Muitas vezes as coisas não vão acontecer nas caixinhas que a gente queria que elas tivessem acontecido ou que a gente planejou que elas acontecessem. E tudo bem. Não é o fim do mundo. Não é por isso que você não vai conseguir terminar o seu TCC. Então, por exemplo, se você começou com aquela ideia de fazer um pouquinho cada dia, e aí no quinto dia você não conseguiu fazer nada porque você precisou atender suas outras obrigações, ou porque naquele dia você não estava bem para pensar naquele trabalho, tudo bem. Então, é importante descobrir os nossos limites durante o processo do TCC e aprender a respeitar esses limites sem atribuir culpa a nós mesmos. Tipo, eu não consegui cumprir a minha meta, eu sou um péssimo pesquisador, eu nunca vou conseguir terminar esse TCC, eu não vou me formar. Não. Um dia de cada vez. Tendo dito isso, passando por algumas dicas um pouco mais práticas, por assim dizer. Então, ali no primeiro tópico, está escrito: não dependa do seu orientador ou da sua orientadora, seja autônomo. O que a gente quer dizer com isso? Muitas vezes, se você, por exemplo, eu vou pedir para o meu orientador me passar a bibliografia, e aí, enquanto eu espero o envio dessa lista, eu não vou fazer nada. Não é interessante porque muitas vezes o orientador ou a orientadora não vão ter tempo ou não vão poder fazer isso. Então, é interessante que você mesmo tenha a iniciativa de pesquisar artigos sobre o seu tema, ir nas referências desses artigos e ver quais outros trabalhos eles usaram. Não ficar dependendo também da disponibilidade do orientador para a leitura do seu trabalho. É importante que haja aquele feedback mais ou menos contínuo? Mas quando isso não for possível, não deixe que isso interrompa o seu processo de escrita. Por exemplo, eu mandei a minha sessão de métodos para o meu orientador, para a minha orientadora, então estou esperando a resposta para ir continuar a escrita do trabalho. Muitas vezes isso acaba virando uma situação estressante, porque naquela semana aconteceu 1000 coisas na vida do seu orientador, da sua orientadora, e ela não conseguiu sentar e ler a sua sessão de métodos. E você está ali esperando e se desesperando com aquele tempo que você não está dedicando ao seu TCC. Então, vai escrevendo, mande para o orientador de pouco em pouco, mas não deixe que isso te segure. Vá fazendo as coisas de acordo com a sua disponibilidade e no seu ritmo. Então, o orientador e a orientadora são figuras muito importantes, mas muitas vezes a gente vai precisar fazer as coisas sozinhos. E é aí que entra um pouco do que eu vou falar agora, que é você tenha outras pessoas com quem conversar. E principalmente pessoas que já passaram ou que estão passando por isso também. Que são pessoas com quem que talvez essas pessoas não vão te ajudar com o conteúdo teórico do teu trabalho, mas vão te oferecer algum conforto e acalmar a ansiedade e às vezes
dividir dicas com você que vão facilitar o andamento do trabalho. Então, é importante que o TCC não seja um processo e um trabalho desenvolvido em solidão, porque acaba ficando muito pesado. Como graduandos, a gente acaba dando uma importância imensa para o TCC, porque é a conclusão de anos de estudo, né? Parece que todas as nossas experiências e tudo que a gente aprende durante o curso acaba culminando ou mesmo influenciando a elaboração do TCC. Então, por ser uma coisa muito importante, às vezes a gente exige demais de nós mesmos e coloca expectativas irrealistas sobre o trabalho. Por exemplo, nossa, o meu TCC precisa mudar o mundo. Não, o seu TCC não precisa mudar o mundo. Se ele mudar o mundo, ótimo, mas se ele não mudar o mundo, tudo bem. Então, é o tipo de coisa que conversar com outras pessoas demonstra. Que não é o tipo de coisa que a gente consegue conceber sozinhos. Então, por isso que o diálogo durante o processo de TCC, para além da figura do orientador e da orientadora, é essencial. Quando a gente fica muito na nossa cabeça e dentro daquele trabalho específico, os níveis de ansiedade, de estresse, de frustração acabam ficando muito elevados e aí fica difícil mesmo se sentir motivado e conseguir produzir o trabalho da forma como se pensou ele, né? Então, esse diálogo e o que a Isabela também falou dos hobbies é muito importante. Então, não deixar de fazer coisas que te dão prazer por conta do TCC. Agora, porque eu estou fazendo TCC, eu não posso maratonar uma série, eu não posso assistir filme, eu preciso estar focado nisso aqui. Não é bem assim, porque acaba que se você fica ali fechadinho, pensando no seu TCC, ele vira um monstro de 7 cabeças, porque tira ele de perspectiva, né? Quando parece que daí é uma coisa muito maior do que realmente é. E principalmente agora, nesse período de pandemia. É muito possível que muitos de vocês comecem a pensar o TCC e comecem a escrever o TCC durante a pandemia, né? E aí, como existem menos opções de lazer durante esse período tão difícil, é muito fácil que a única coisa que importa vire o TCC. E aí, adeus saúde mental. E não precisa ser assim. É importante que o TCC seja uma oportunidade de aprendizado também e uma experiência valiosa. Então, de você poder se dedicar a um trabalho que você gosta, que você pensou por muito tempo e que você finalmente está ali podendo realizar. Então, é importante tomar certas distâncias do TCC e deixar ele e dar a devida proporção para ele, para que ele não se torne um vilão. Então, para isso é importante que exista esse tempo de relaxamento e esse diálogo com outras pessoas e pessoas de fora. Não precisam ser pessoas exatamente que estejam no mesmo curso, mas pessoas que tenham tido essa experiência e que estejam tendo essa experiência. E aí, como que o CAPA pode ajudar nisso? No CAPA, a gente oferece assessorias gratuitas e ilimitadas. O que isso quer dizer? A assessoria, ela funciona como um acompanhamento de escrita. Então, o assessorando marca essa assessoria com o assessor, que
vai estar ali para ouvir sobre possíveis dúvidas, possíveis angústias que surgem durante o processo de escrita. Aqui a gente está falando do TCC, né? A assessoria também está disponível para pessoas que estão produzindo outros trabalhos, mas aqui, especificamente, então, aquela coisa da autonomia, né? Putz, eu mandei essa nova sessão para o meu orientador, para minha orientadora, e não, ele ou ela ainda não puderam ler, e eu preciso de um feedback para continuar, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Marque uma assessoria no CAPA. Porque aí o que vai acontecer? O assessor ele vai ler o seu texto e junto com você vai pensar esse texto, apontar os aspectos fortes, dar um toque sobre, olha, aqui, esse trecho aqui está um pouco confuso e o seu leitor pode ter dúvida nisso, nisso aqui, então seria interessante se você fizesse essa mudança. E às vezes, o assessor também está ali para sanar dúvidas e angústias maiores, assim, por exemplo, meu Deus, eu estou completamente bloqueado, eu não consigo escrever, parece que tudo que eu sabia eu esqueci. Então, o assessor, ele pode desempenhar esse papel de ajudar e de acompanhar esse processo de escrita para que ele não seja solitário e para que ele não seja tão pesado. E também oferece esse olhar de fora para o seu trabalho. É muito interessante quando alguém que não é da nossa área ou alguém que a gente não conhece tão bem assim, lê o nosso trabalho, porque essa pessoa vai observar coisas que a gente que está tão confinado naquele texto não, muitas vezes vai passar despercebido. Principalmente quando a gente está falando de uma coisa que a gente sabe, e aí a gente acha que quem vai ler a gente presume que a pessoa também já sabe, e muitas vezes não. Então, e daí acaba que a gente precisa revisitar aquele texto e escrever de uma maneira que pessoas que talvez não saibam tanto daquele tema consigam também entender. E outra coisa que o CAPA sugere e oferece são os grupos de escrita. O que são os grupos de escrita? São grupos mediados por uma pessoa com membros que estão passando também pelo processo de produção de um trabalho. Então, de um TCC, de uma tese, de uma dissertação, que são, geralmente, esses grupos têm encontros semanais ou quinzenais, em que se discute onde cada um está no texto, como que está sendo esse processo, se, meu Deus, eu estou tendo muita dificuldade, tem dias que eu consigo escrever muito, tem dias que eu consigo escrever pouco, e aí eu fico agoniado. E ter esse espaço do grupo de escrita possibilita essa colaboração e essa interlocução com pessoas que estão no mesmo barco. E isso ajuda muito a manter um ritmo de trabalho, porque acaba que você pensa, né, eu tenho reunião do grupo de escrita essa semana e a gente combinou que eu ia escrever, que cada um de nós ia escrever uma página. E aí acaba gerando esse estímulo que ajuda muito durante a produção de um trabalho como o TCC. E também acaba sendo um espaço seguro e acolhedor para que sejam divididas as angústias, principalmente as angústias de saúde mental, durante o processo de escrita. Então, o CAPA se propõe a criar esse espaço e a ajudar os acadêmicos que estão passando por essa etapa da educação universitária. E como que vocês podem acessar esses serviços, né? Pelo Facebook do CAPA e pelo site.
eu acho que são coisas que a gente vai deixar o link e também no Instagram, e lá vocês vão encontrar todas as informações de como acessar esses serviços. Talvez a Thaís possa falar um pouco mais sobre isso, ela é a nossa vice-diretora. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada. Com isso, na verdade, a gente termina, né? De novo, como a Maria comentou, né? Todos os links, formas de contato, etc., do Capa, acho que o jeito mais fácil de vocês encontrarem é pelo nosso Instagram, que é CapaUFR. Então, qualquer interesse de ver os materiais que a gente tem à disposição, quer ajuda, quer marcar uma assessoria, né? Tá tudo disponível lá no nosso Instagram, acho que o jeito mais fácil de acessar, então deem uma olhada lá. A gente responde rapidinho, a gente está sempre disponível e eu acho que o mais importante, né, no final das contas, o que a gente talvez tenha querido salientar, especialmente nessa última parte da Maria, é como o processo de escrita, ele é um desafio em si só, né? No final das contas, às vezes a gente pensa, fazendo a pesquisa, isso vai facilmente se traduzir na escrita, né? E não necessariamente, né? Pode ser que a escrita em si também vai ser um trabalho à parte, né? Você fez a pesquisa, agora o trabalho é a escrita, isso é normal, né? E é para isso, especialmente, que o Capa existe, né? Para ajudar vocês nesse papel, nessa etapa. Então, precisando de ajuda, a gente está à disposição, com certeza. Muito obrigada, Thaís, Juliano e Maria. Com opinião pessoal, eu como graduanda e tendo que encarar daqui a pouco pensar no meu TCC, é muito confortante, assim, pensar que eu posso contar com a assessoria da Capa, pensar que pode ser uma experiência engrandecedora e não assustadora, né? Acredito que todos que têm acompanhado, tenham participado da oficina, tenham sentido essa experiência também, né? Enfim, só gratidão pela palestra de vocês hoje. Eu não sei se alguns dos nossos convidados querem manifestar alguma opinião sobre ou não. A Isabela, a professora Débora. Eu fiquei mais para tirar dúvidas, mas depois eu gostaria de colocar algumas coisas da mudança do nosso currículo também para vocês. Uhum. Bom, gente, então vou aproveitar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar mandando aqui para a gente pelo chat enquanto isso. O Cabion vai estar disponibilizando o formulário para presença, né? Para aqueles que querem ganhar a certificação do Biomundo Acadêmico. Lembrando que tem que participar de 75% da carga horária para receber a certificação. E a gente pede para aqueles que estão na equipe do Teams, para as oficinas, como convidado, mandar um e-mail para a gente para pedir o link de acesso para acessar o chat, tudo bem? Estamos abertos a perguntas, então. Eu tenho uma pergunta / comentário. Então, oi, gente, eu sou a Estela, eu faço parte do Cabion também. E a minha colocação o Juliano mencionou várias vezes, né, os trabalhos que já foram feitos da biomedicina, que é interessante você olhar para ter uma noção, né, um direcionamento. Aí, considerando que a gente também tem alunos de outros cursos aqui, e, né, para a gente mesmo ir atrás de olhar esses trabalhos antigos, onde que a gente acha essas informações? Então, é pelo site da biblioteca, eu não sei. Thaís, você lembra exatamente ali a seção que é do site? Você indo no site da biblioteca, né, no acervo digital, aí você acessa acervo digital graduação, e aí é separado por curso, né? É possível que certos cursos não tenham um acervo organizado, né? No caso da biomedicina, aparentemente, todos os trabalhos desde o início do curso estão lá, né? Mas, por exemplo, letras, a gente sabe que é um curso mais antigo e talvez por outras questões, um curso mais organizado um pouco. Então, a gente não tem todos os trabalhos no site, né? Então, isso vai variar um pouquinho de curso para curso, mas claro que sempre dá para olhar.
E eu diria assim, se de repente o seu curso não tem muitos TCCs catalogados na biblioteca, procura cursos parecidos, né? Então, os cursos de humanas seguem mais ou menos um padrão, né? Os cursos de sociais aplicadas seguem um padrão, né? Então, às vezes, se dentro da sua temática você encontrar poucas referências, procure numa área afim, que provavelmente vai ser razoavelmente parecido, né? Então, inclusive sobre a CIB, né, sobre a biblioteca, vocês já tiveram uma outra fala, né, nas oficinas, né, com uma pessoa da biblioteca, então talvez tenha avisado, mas também o YouTube da biblioteca tem vários recursos super interessantes, né, a página do Facebook da biblioteca tem muitos recursos legais, ensinando a usar Mendeley, ensinando a usar outros referenciadores, né, então já vão olhando desde o começo, mesmo quem está no primeiro período, segundo período, já dá uma olhadinha, aprende a utilizar as ferramentas, se familiariza com busca em periódicos, né? Que eu acho que quando a gente tem tempo para aprender, é muito melhor do que quando a gente está correndo atrás do prejuízo, né? Então, super vale a pena vocês já irem conhecendo essas ferramentas desde o começo do curso. Acho que algumas dúvidas que a gente teve no chat ali, a Maria foi respondendo, o Juliano também. Se alguém também quiser abrir o microfone para se manifestar, fique à vontade. Jéssica, eu posso colocar algumas coisinhas com relação aos trâmites agora, como nós estamos, como esse momento de que nós temos 2 currículos, vamos ter 2 currículos, porque eu acho que isso é uma coisa que deve assustar bastante os estudantes. Eu estava olhando a lista aqui dos participantes, eu acredito que a grande maioria vai aderir ao novo currículo da biomedicina, e nós tínhamos 2 TCCs, 2 disciplinas de TCCs, e agora nós vamos ter uma só. Então, o trabalho desse projeto, que foi tanto falado aqui, e é um momento muito rico para se pensar, né, no que vai fazer, é um momento de pura reflexão, e foi super bonitinho como vocês colocaram os processos, né, desse pensar do TCC, vai ser feito dentro da disciplina de redações de projetos científicos. Então, houve um aumento de carga horária, e como se fosse uma prática, vocês vão continuar fazendo lá com a professora Lia, com a professora Adriana, com o professor Silvio Zanata, só que antes a reclamação total sempre era que vocês faziam uma redação de um projeto que vocês talvez nunca fossem trabalhar. Agora, vocês vão aprender toda a metodologia de uma redação de trabalho científico, e na prática vocês vão fazer com o seu orientador. Isso vai ser no 6º período, vocês vão fazer a prática com o seu orientador, em que vocês vão ter 2 horas práticas de que já fazer a redação e vai ser apresentado nessa disciplina. Então, houve essa mudança recentemente, quer dizer, para quem vai fazer vai mudar de projeto, tá? No atual, nós temos o problema que a gente tem 2 disciplinas, e às vezes o aluno foi tão legal que falaram assim, que tem que pensar bem no orientador, porque isso pode dar um problema sério, né? E muitas vezes, se você não conhece o orientador, já o ideal é fazer que nem a Isabela fez, né? Desde o início do curso, já está começando o professor, já conhece todas as coisas boas e ruins, né? De trabalhar no seu laboratório. Mas às vezes você pode ter problema com o orientador, e às vezes você tem que trocar de projeto. E aí é um grande problema, porque, na verdade, nesse modelo que nós estávamos, vocês teriam que continuar com a mesma linha de pesquisa. E, às vezes, a gente está fazendo uma linha de pesquisa que não tem outro professor para orientar. Então, nós já tivemos alguns problemas bem sérios. Então, pense nisso, quem vai continuar no currículo antigo, porque pode ter esse problema de coisa. E isso serve também para os outros alunos que não é do curso também, de que é um problema de relacionamento que tem que ser levado bem em consideração. Tá? A gente vai passar 6 meses, 1 ano com um professor, e se você não tiver certa afinidade, não precisa ser aquela afinidade de tomar cerveja no boteco. Ótimo se der, né? Mas nem sempre é assim. Mas que pelo menos tenha um certo respeito, tanto do professor quanto para vocês com relação ao professor. E as coisas têm que fluir de uma forma gostosa. Então, é uma parte científica importante, mas também é uma parte pessoal.
E eu acho que muito mais do que o trabalho do TCC, o que se aprende é essa rotina de laboratório, esse pensar, esse amor que a gente aprende pela pesquisa, e a gente é muito aos olhos do orientador. Quem não estava acostumado a fazer IC, então é muito gostoso. Então, tentem fazer dentro de uma linha de pesquisa que vocês gostem, que vocês tenham afinidade, mas também com um professor que vocês sintam uma certa afinidade, porque isso é muito importante. Tá? É bem interessante. Eu coloquei uma coisa aqui. Atualmente, também no antigo, vocês podem fazer o TCC, eu acho que do nosso curso, da maioria, vocês podem fazer de forma individual e podem fazer em dupla também. E às vezes se torna uma coisa produtiva, mas novamente, cuidar com a dupla, porque muitas vezes só vão ter mais aborrecimentos do que prazer em fazer em dupla, né? Vocês acabam fazendo tudo sozinho, aquele desgosto de que o outro vai, de repente, ter a mesma nota que você e o cara não fez nada. Então, pense que é também uma parte afetiva, que tem que se dar muito bem com quem vai fazer. E o que eu gostaria de colocar para vocês, isso não se aplica aos outros estudantes dos outros cursos, que era uma discussão muito grande minha, porque me dava muito medo e pânico, porque alguns estudantes achavam assim, ai, porque fulano defendeu o TCC, ele já tinha uma publicação numa revista de alto impacto. Tudo bem, porque ele já estava fazendo o TCC, fazendo isso há um tempão no laboratório. Não é esse o objetivo do TCC. Se tiver, ótimo, perfeito, vamos bater palma pro cara. Mas não é todo mundo que vai sair já com uma publicação. Tem gente que antes, bem antes do TCC já tem publicação. Tá? Então, não é obrigatório ter isso. E nós estávamos num processo só muito acadêmico de TCC, só muito de pesquisa. E foi eu bati muito no nosso desenvolvimento agora desse novo projeto, para que a gente saia somente desse perfil somente científico. Não é todo mundo que vai para a pesquisa depois de se formar. Quem não conhece muito biomedicina, nós temos um grande feito que muitos vão para a pesquisa, mas não é todo mundo que tem esse perfil. Tem gente que vai trabalhar, que quer ir trabalhar num laboratório de análises clínicas, quer trabalhar num centro de estética, quer fazer uma outra coisa, não quer trabalhar com pesquisa. Então, não tem por que ser tão sacrificante, aquele peso de fazer um trabalho científico em todas as normas. Não é que não vai ter as normas para um trabalho, mas outro tipo de trabalho. Tem, e faz parte do TCC, aprender também as regras de uma redação, ter essa visão mais holística de um trabalho, isso é importante. Mas só para dizer para vocês que agora, então, ficou os tipos de pesquisa desenvolvida no nosso curso, ficou: os TCCs poderão ser feitos como revisão bibliográfica, isso já foi falado, né? Levantamento epidemiológico, projetos de pesquisas envolvendo prática laboratorial, que muita gente faz, projetos de pesquisa experimental, olha só, e relatórios de atividade de extensão vinculados a projetos de extensão e ou práticas de estágio. Então, para aquele aluno que não tem esse perfil de pesquisa, de repente, ele quer trabalhar muito e desenvolver uma técnica, um protocolo lá no laboratório de análises clínicas dele, lá no laboratório, numa clínica de estética. Então, ele pode, junto com o orientador, aí sempre o orientador tem que ser da UFPR, não precisa ser só do curso de biomedicina, pode ser qualquer professor da universidade, que tem que ser o responsável, que vai lançar nota, que vai fazer esse processo burocrático, mas sempre vai ter que ter um supervisor no local do trabalho. E ele vai poder desenvolver um TCC, então, com esse trabalho que ele quer desenvolver na vida dele depois, tá? Isso eu queria deixar bem claro para vocês. Eu tinha marcado mais algumas coisas aqui, mas eu acho que foi respondido no meio das conversas. Tá? A Estela pode falar, tá com a mãozinha levantada. Isso. Queria agradecer a sua colocação, professor. Acho que é bom ter alguém que entende da burocracia do negócio para ajudar. Mas esse trecho que você leu do que pode ser os TCCs, ele geralmente está no plano pedagógico do curso, né? Então, acho que, independente do curso, cada um pode olhar o plano pedagógico do seu próprio curso, né? E buscar por essas informações. Exatamente. Além do plano pedagógico, que nós temos o PPC, que a gente chama, né? Que é o Projeto Político Pedagógico. Dentro desse projeto político-pedagógico, dos cursos da UFPR, não é só da UFPR, em todos, porque eu faço parte de uma parte do MEC que faz avaliação de cursos, todos têm que ter isso. Tem uma seção, um anexo, que tenha todo o regulamento do TCC.
Então, é todas as regras do TCC. Então, isso que eu li para vocês, eu peguei das regras do nosso TCC, do nosso curso. Então, qualquer curso, que seja da federal ou de uma particular, de uma outra federal, vai ter lá o manual, o regulamento do TCC. E lá vai ter todas as regras de como fazer o trabalho, o que precisa ter no trabalho, quais são os temas, qual é a função do orientador, qual é a função da coordenação, qual é a função, quais as obrigações do aluno, do professor, da coordenação. Então, tem todo um regulamento. E a gente esquece disso. Tá? Tem até as fichas que tem que preencher. Aí, então, para todos os estudantes, isso é obrigação da universidade, da coordenação, fornecer para os alunos. O nosso, como está bem fresco, aqui começou, eu estava escutando e estava tirando do nosso PPC e fazendo um arquivo separado para já deixar à disposição de vocês esse nosso novo PPC, tá? Que nem entrou em vigor ainda, mas para quem quiser, eu posso passar para o CA para ter quem quiser ir lendo esse novo regulamento. Com certeza, professora, vai ser excelente. Então, se a gente não tiver mais nenhuma dúvida, eu agradeço novamente, em nome de todo o Centro Acadêmico, a presença de todos de todos os inscritos, né, nas oficinas do Biomundo Acadêmico e dos nossos palestrantes, a equipe da Capa, a Isabela, a professora Débora. A gente vai estar liberando aqui no chat, então, o formulário para confirmar a presença nas oficinas. E lembrar vocês que amanhã a gente tem a quarta e última oficina do Biomundo Acadêmico sobre mobilidade acadêmica, nessa mesma equipe, neste mesmo horário, ministrada pelo professor Luiz Gardenal. O formulário vai ficar aberto durante 15 minutos, tá, gente? Pode falar, professora Débora. É só colocar uma coisa. Isabela, você não chegou a fazer mestrado, você entrou direto no doutorado, né? Você chegou a defender o mestrado? Sim, prof, eu entrei direto. É isso que eu gostaria de deixar para todo mundo também do nosso curso e quem mais estiver escutando. Como ela teve uma vivência acadêmica bastante extensa, ela já pôde entrar direto para o doutorado. Então, às vezes a gente fica se prendendo, eu tenho que fazer isso, ainda tenho que fazer o mestrado e depois o doutorado. Não. Quem tem uma certa experiência com iniciação científica já pode entrar direto no doutorado. Isso é bastante interessante. Às vezes alguns orientadores querem segurar para mais tempo no laboratório, mas, gente, quem tiver esse perfil, isso tem, claro, que partir do orientador também, né? Vocês podem entrar. Na verdade, prof, o pré-requisito é ter uma publicação como primeiro autor, né? Mas depende do programa. Ah, sim, é no programa de patologia básica, onde eu estou inserida, sim, você pode fazer isso. Nos demais programas, não sei. Eu sei que na Normalmente biologia é um ou celular dois também trabalhos pode. publicados, mas para você ter trabalho publicado, você tem que ter uma experiência científica já bastante razoável. Um aluno meu saiu, recém-formado, já entrou no doutorado também. O Bruno, que circula bastante no departamento, ele entrou direto no doutorado também. Então, isso é possível. Então, é uma coisa, é legal que está mudando a mentalidade do Brasil, que isso no mundo inteiro você sai direto da graduação para o doutorado, aqui que ficava empacando. Mas é lindo fazer o mestrado também, gente. Só que principalmente para quem não teve essa experiência de laboratório, de essa vivência científica. Mas senão vocês podem sair direto para o doutorado. Acho que é isso, então. Encerramos por hoje. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença. Obrigada e parabéns pela iniciativa e pelo trabalho. Obrigada, Parabéns. prof. Muito obrigada pelo convite também. A gente que agradece. É muito bom saber que a gente pode contar com vocês. Beijinhos. Fiquem bem. Oi, boa noite. Eu não